Bem, boa noite, pessoal. Boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos. Que bom encontrar o mini auditório, nesse caso, né, cheio. Hoje estamos aqui com uma palestra que é Impressões de Viagem, onde o professor Armin Marijumian vai contar as suas impressões nas suas viagens recentes que ele fez pelo Nordeste. O professor Armin dispensa, né, apresentações, mas em rápidas palavras, ele se formou em 56 na USP, na antiga Faculdade de Filosofia e História. Posteriormente ele veio lecionar aqui em Florianópolis, na Faculdade de Filosofia Catarinense, Filosofia e História, né? E posteriormente foi professor do campus de Presidente Prudente. Voltou para Florianópolis, ficou mais alguns anos aqui e retornou para a USP, como se aposentou aqui, onde lecionou até recentemente nos programas de graduação e depois de pós-graduação. Então, o professor Armin tem sua ênfase, né, na geografia industrial, tem várias obras. Na USP, ele trabalhou com professores como Milton Santos, na Código de Sala, né? O professor Aziz Abissaber também, né? E o Haroldo de Azevedo. Aqui junto, quando ele veio na Faculdade de Filosofia, ele trabalhou com o Carlos Augusto, onde eles fizeram um importante trabalho, que até hoje é referência, que é o Atlas Geográfico de Santa Catarina. Então o professor tem uma experiência muito grande, é uma referência muito importante no campo da geografia. Então, com a palavra, professora Rita. Obrigado. Essa ideia da gente se reunir para discutir uma viagem, apresentar algumas imagens e algumas palavras sobre a viagem do Nordeste, no caso, né? É para explorar um pouco a experiência que a geografia tinha antigamente, e era de fazer relatórios de viagem, impressões de viagem. Ele estava falando no Haroldo de Azevedo. O Haroldo de Azevedo, junto com outro professor chamado Dirceu Lino de Matos, que era professor de Geografia Econômica, eles fizeram uma viagem ao Maranhão, em 1950 e não sei quando, e apresentaram um relatório de viagem, impressões de viagem do Maranhão. Lá eles fizeram menção, pela minha lembrança, né, que já li há muito tempo atrás, das fábricas de tecidos, sobretudo no Maranhão, mas também em outros lugares, Piauí, etc., né? Fábricas de tecidos no Maranhão que estavam fechadas, que tinham sido fechadas recentemente, e elas tinham se transformado em fábricas que trabalhavam com óleo de babaçu, que trabalhavam com babaçu. Não existia antes era indústria de tecidos, fecharam, desapareceram como fábricas de tecido e se transformaram em produção de óleo de babaçu. Uma impressão, portanto, de viagem, um relatório de viagem que eles fizeram. Na mesma época, o Boletim Paulista de Geografia, que hoje já tem, sei lá, 80 e tantos números publicados, nos primeiros números, publicava sempre no finalzinho, número 1, 2, 3, até não sei quanto, número 20, publicava no finalzinho uma seção que era de fotografias comentadas. Pessoas que tinham viajado, tinham tirado fotografia, né? Elas inseriam essas fotos, 5, 6, 10, 12 fotografias, conforme o caso, e comentavam essas fotografias. Vários números do Boletim Paulista de Geografia. Essa experiência praticamente desapareceu, foi desaparecendo. Mas era uma experiência que a geografia realizava naqueles tempos, isto é, uma viagem merecia um relatório,
merecia fotografias e assim por diante. Nesse caso, do Boletim Paulista de Geografia, eu me lembro que um dos professores que veio aqui ajudar a fundação da Faculdade Catarinense de Filosofia, João Dias da Silveira, veio organizar junto com o professor Henrique da Silva Fontes, que fundou a faculdade, né? E que foi o responsável pela incorporação desse terreno que está aqui, né? Esse terreno que está aqui, e que era terra de uso comunal, né? Como Nazareno andou trabalhando, era terra de uso comunal no começo, virou uma espécie de fazenda experimental de gado leiteiro, e depois o Henrique da Silva Fontes se incorporou à universidade e virou a cidade universitária. Pois bem, esse João Dias da Silveira, que veio ajudar a implantação da geografia, ele esteve no Marrocos, acompanhando, na época, um geomorfólogo muito importante, o Jean Dresch, né? E na época, então, fazendo essa excursão pelo Marrocos, ele andou fazendo fotografias do Marrocos, da área semiárida, por exemplo, que lá aparece uma região montanhosa chamada os Atlas, não é verdade? E ao mesmo tempo uma região semiárida. Foi fazendo fotografias e publicou num desses números do Boletim Paulista de Geografia. Essas coisas vão se perdendo, infelizmente. A geografia que teve, na minha opinião, né, uma força muito grande, ela foi perdendo velocidade nos últimos tempos, infelizmente. E a gente tem que tomar consciência disso, achar que vale a pena ou não, né, tentar retomar essa força e essa experiência, né, nossa agora de falar sobre esse percurso, uma coisa relativamente simples, né, é no sentido de valorizar esse tipo de experiência. Ora, no caso do Nordeste, eu gostaria de relembrar aqui que nos últimos anos, sei lá, vamos dizer, nos últimos 10 anos, eu estive várias vezes no Nordeste. Em parte, muito mais, por exemplo, do que no Rio Grande do Sul e muito mais do que excursionar aqui por Santa Catarina ou Paraná. Parece brincadeira, mas estive muito mais no Nordeste do que em Rio Grande, Santa Catarina e Paraná. Por quê? Porque, em parte, as faculdades, a geografia nas faculdades, né, adquiriu um certo dinamismo. É no caso de um colega nosso, o professor Alfredo, que lecionava em Arapiraca. Ele tinha feito, na verdade, mestrado, tinha começado o mestrado em Recife, depois continuou o mestrado em São Paulo, doutorado, sobre o Josué de Castro, um grande geógrafo, né? Um grande geógrafo brasileiro, que era médico de origem e se tornou um geógrafo importante e reconhecido no mundo inteiro. Pois bem, esse Alfredo, pernambucano, ele estimulava convites de pessoas, várias pessoas, né? Auxiliadora da Bahia para ir a Alagoas, ou se não Maria Adélia, ou se não o Casal Augusto Figueiredo Monteiro, né? Eu mesmo, então, tive a oportunidade de ir várias vezes ao Nordeste, Alagoas em grande parte. Depois essa coisa foi se estendendo por outros lugares. Pois bem, antes disso, portanto, dessas viagens que foram, sei lá, umas 7, 8, 10 nesses anos, né? Por exemplo, no ano passado, eu estive em Salvador, que o ano passado, este ano em julho, né, eu estive nessa viagem agora que a gente vai relatar, de Fortaleza, né, Fortaleza até Salvador. Era uma coisa para levar o meu filho, meu moleque, para conhecer um pouco o Nordeste, né? Nós tínhamos estado em Salvador o ano passado, e de Salvador fomos até a Chapada Diamantina, né? Fazendo um percurso, portanto, em direção ao sertão. Chapada Diamantina, passando por uma área semiárida, né? Antes da Chapada Diamantina.
Aí eu digo para ele, olha, vamos dar um pulinho para ver melhor, né, o litoral todo do Nordeste. E como a CVC, essa companhia de turismo, tinha uma viagem, né, que fazia Fortaleza de ônibus, passando pelas capitais, pelo litoral até Salvador, a gente resolveu entrar nessa, mas de última hora aconteceu que a CVC não tinha conseguido lotar o ônibus, né? E aí desistiu, e nós ficamos então com a viagem até Fortaleza e depois com a viagem de volta de Salvador. E resolvemos fazer por nossa conta, pegar ônibus e ir parando e fazendo visitas, etc. Foi até melhor, na minha opinião. E ainda depois disso, ainda agora nesse segundo semestre, deu para voltar nada menos do que para Alagoas de novo, Arapiraca, Maceió. Então, nesses últimos anos, repetindo, muitas viagens ao Nordeste. Bom, daí resultou um texto que está num número nosso aí na revista de economia, né? Geografia Econômica, não é isso? Um texto sobre Nordeste e Sudeste, fazendo uma comparação Nordeste-Sudeste. Por conta desses convites, né, o que eu estava dizendo, desse colega Alfredo, lá de Alagoas, eu resolvi então botar no papel uma comparação entre o Nordeste e o Sudeste. O que é que uma coisa tinha a ver com a outra. Então, quem tiver interesse, o Edson, o Messias, etc., dão a dica da existência desse artigo num dos números, né, dessa revista de economia, Geografia Econômica, né? Mas também, eu considero indispensável para entender o Nordeste e o Brasil as leituras do Inácio Rangel. É o nosso Instituto Inácio Rangel que está promovendo esse encontro agora, né? Instituto Inácio Rangel, porque nós, algumas pessoas, pelo Brasil afora, poucas proporcionalmente, consideram Rangel um economista indispensável de se ler. Na verdade, ele se formou em Direito, assim como Josué de Castro se formou em Medicina e foi para a Geografia, Rangel, se formou em Direito e foi para a Economia. Mas, na verdade, ele participou, né, nas ideias dele de História do Brasil, de Geografia do Brasil e assim por diante. E ele tem um outro texto importante, na minha opinião, sobre a questão regional brasileira, que está na revista do BNDES. O banco onde ele trabalhou, né, ele escreveu um estudo sobre as questões regionais no Brasil. Quem tiver interesse também, né, o pessoal nosso, aí o Carlão, que é fã do Rangel, acho que está certo muito. Sempre. Vai, né? Na revista, qual é o número da revista, qual é o artigo, etc, etc. Mas eu volto a dizer, o Rangel escreveu 2 textos que são, na minha opinião, de leitura obrigatória. Não só para a geografia, para a história, para a economia, para se entender o Brasil. Esses 2 textos são História da Dualidade Brasileira. História da Dualidade Brasileira, que saiu na revista Economia Política do Bresser Pereira, nos bons tempos que o Bresser Pereira não era do PSDB, né? Não era tucano, ele depois desistiu de ser tucano também, né? Pois bem, 1981, número 4, um artigo de leitura indispensável para se entender o Brasil. O pessoal fala em Celso Furtado, fala, bom, todas são leituras necessárias, mas na minha opinião, indispensável esse texto, História da Dualidade Brasileira. Também indispensável Milagre e Antimilagre, que saiu numa coleçãozinha da editora Zahar, que ele pega o período militar, quando houve o milagre, do chamado milagre do Delfim Neto, até o antimilagre, até a crise que acabou também, ajudou por acabar o regime militar. 2 leituras indispensáveis. Dito isso,
eu gostaria também de passar, antes da gente passar os filminhos, as fotografias, dizer que uma visita ao Nordeste, vocês que já fizeram visita ao Nordeste sabem muito bem, são visitas indispensáveis para se conhecer o Brasil. O Brasil nasceu no Nordeste. O Brasil nasceu no Nordeste. Frequentemente não se sabe disso. A gente pensa que o Brasil nasceu assim, né, em todos os lugares. Não, o Brasil nasceu no Nordeste. O primeiro marco, Raquel, o primeiro marco português, aqueles marcos, né, que se colocavam, né, para dizer aqui Portugal esteve, né, e tomou posse. O primeiro marco foi encontrado no Rio Grande do Norte, 1501, foi encontrado no Rio Grande do Norte. O primeiro marco português. Ora, acontece que, por muito tempo, como nós sabemos, mas às vezes esquecemos, né, esse foi o lugar do Brasil aparecer, ter presença, tanto é que a famosa primeira capital da colônia, né, a portuguesada, depois das capitanias hereditárias, né, resolveu montar um governo geral, foi na Bahia, não é verdade? Muito antes de transferir para o Rio de Janeiro. Então, o Nordeste é a origem do Brasil. E eu digo, além disso, que o Nordeste deve ser entendido também com as características que em geografia antigamente se fazia bastante e que depois foi se esquecendo um pouco. O Nordeste tem uma fachada litorânea, né, quente e úmida, que deu origem muito rapidamente aos engenhos de açúcar, que atraíram, como vocês sabem, os interesses que não eram naturalmente em pequena escala dos holandeses, que invadiram naturalmente a região. O Nordeste tinha o agreste e o Nordeste tinha o sertão. Então, na verdade, também do ponto de vista geográfico, nós temos que entender que o Nordeste tinha essas três características: litoral, agreste e sertão. Pois aí também é bom a gente chamar a atenção para o fato de que o litoral nasceu naturalmente voltado para o exterior, não é verdade? Claro, engenhos de açúcar, interesse, portanto, né, de produzir um gênero de exportação, mas muito precocemente precisou essa região ser abastecida por gado, por alimentos que provinham do agreste e do sertão. E aí então se abre, na verdade, dois Nordestes, né? Esse Nordeste litorâneo voltado para o exterior e o Nordeste agreste e sertão voltado para o abastecimento da colônia portuguesa. Esta separação é uma separação mais importante do que nós imaginamos. Portanto, o litoral, mais tarde o litoral correspondente a São Paulo, Rio de Janeiro, né, ligado ao café, esse litoral voltado ao exterior. Então o exterior é sempre mais bonito, mais atraente, é aqui que o mundo vive, né, no bem bom da vida. Esse complexo de inferioridade em relação ao exterior nasce exatamente nesse litoral. Litoral de Pernambuco, de Alagoas, no caso, sobretudo, né, no Nordeste, São Paulo, Rio, com café, novamente, né, voltado para o exterior. Então, se há uma modificação da arquitetura, né, que se pratica no exterior, São Paulo e Rio tratam de se adaptar a essa arquitetura que mudou. Se é Art Nouveau, né, depois é não sei o que, a gente destrói aquilo que caiu da moda e entra na nova moda que está em vigência no exterior. Esse é o litoral.
Ora, acontece que o sertão, portanto, né, o sertão, portanto, é diferente. A Grécia e sertão surgem voltados para o abastecimento da colônia e não para o abastecimento do exterior. Surgem voltados, portanto, para a economia interna e, portanto, nacionalista. Há, portanto, uma visão estrangeira, valorizando o estrangeiro, e uma visão sertão agreste, valorizando o interior, valorizando o que é Brasil, o que é brasileiro, o que é interior. Essa coisa acaba também se reproduzindo, no caso da campanha gaúcha. A campanha gaúcha nasce voltada para o abastecimento interno. Então a campanha gaúcha nasce também nacionalista. E de alguma maneira, mais tarde, Minas Gerais, né, deixa de ter a tal da economia, a economia do ouro, né, que era super importante. Isso aí acaba e Minas Gerais também se volta para o abastecimento interno. Então, o abastecimento interno da campanha gaúcha em Minas Gerais, mas em primeiríssimo lugar no Nordeste. Por isso, quando, na época da independência, proclamada por Dom Pedro I, né, portanto, príncipe português, né, nessa época, as tropas portuguesas que se rebelam contra Dom Pedro I, que não aceitam a independência do Brasil, essas tropas no Maranhão são expulsas pelos sertanejos. São os sertanejos do Piauí e do Maranhão que expulsam as tropas portuguesas. E na Bahia, o 2 de julho de 1923, né? Que é a comemoração da independência, portanto, não? O 2 de julho resulta da vitória dos sertanejos mobilizados para expulsar as tropas portuguesas de Salvador. Então, reparem, precisaram os sertanejos do Piauí e do Maranhão expulsar as tropas portuguesas por São Luís. E precisaram os sertanejos da Bahia expulsar os portugueses por Salvador, e pronto, a independência se consolidou. Então o Brasil tem duas faces distintas, uma face nacionalista, Pampa, Gaúcho, Minas, Sertão e Agreste do Nordeste. E o litoral é café, o café, São Paulo, Rio, mais açúcar, né, no litoral do Nordeste, voltado para o Nordeste e voltado, portanto, digamos assim, para o exterior. O exterior é que é bonito, o exterior é que tem que ser imitado, e o exterior é ao qual a gente tem que se subordinar em todos os sentidos. Muito bem. Feita essa introdução, gostaria de acrescentar mais um livrinho, 2 livrinhos que mostram que o Nordeste é diferente. São as histórias de cordel, a famosa literatura de cordel que existe no Nordeste, não existe em São Paulo, não existe no Rio, não existe em lugar nenhum. Não é verdade? Aqui o mesmo autor escreve um cordel chamado Seu Lunga, o mau humor em pessoa. Um cara de mau humor, que o cara então vai trabalhando para dizer por que ele é de mau humor, como é que ele aparece, etc. E um outro melhorzinho se chama O Cafajeste, o Sacristão e o Padre. E aí ele conta a história, né, de um cafajeste que leva na conversa o sacristão e o padre. Passar para vocês darem uma olhada para dizer o seguinte: de Fortaleza, passando por Mossoró, por Natal, João Pessoa, etc., até Salvador, nas bancas de revista, a gente encontra sempre essa literatura de cordel, que não existe fora daí, né? É o Nordeste que está aí presente.
E é uma literatura sempre de bom humor, de gozação, de brincadeira, né? Bem tipicamente de origem portuguesa, né? Pois bem, vamos dar uma olhada em umas imagens que o meu moleque andou tirando de Fortaleza até Salvador. Vamos fazer alguns comentários. Aqui nada mais, nada menos do que uma arquitetura do museu, do Teatro José de Alencar em Fortaleza. Arquitetura feita por um arquiteto brasileiro, claro, sob influência da arquitetura portuguesa, do neoclássico, não é, europeu. Atrás dessa fachada, atrás da fachada é que existe o teatro propriamente dito, em construção de ferro, como era muito comum no Brasil no início do século XIX. Se a gente for pegar Manaus, se for pegar Belém, se for pegar 1000 lugares, vamos pegar arquitetura construída em ferro, não é verdade? E aí, né, nesse local foi realizado o encontro da AGB de Fortaleza, o famoso encontro de 1978, quando houve vamos dizer, uma mexida na AGB. Não sei se para melhor ou para pior. Aqui, aquela entrada principal, né? aquela fachada principal lá dentro, uma das entradas para o teatro. Aquelas luzes são já do teatro lá no fundo. Dentro desse espaço do teatro, lateralmente, vocês reparem um espaço tipo aristocrático. Já aquelas fotos são aristocráticas, como vocês veem, uma arquitetura, né? Uma arquitetura badalada. Não é? Também um espaço badalado de, vamos dizer assim, de um terreno grande que era usado por esse teatro. Natal, infelizmente a gente não tem foto de Mossoró, mas vamos falar de Mossoró daqui a pouco. Essa aqui é uma das primeiras fortificações portuguesas no litoral brasileiro. É ainda do século XVI, final do século XVI. Essa aí é o Forte dos Reis Magos, não é verdade? Quem esteve em Natal deve ter visto, né, uma coisa impressionante que é esse forte. Dentro dessa fortificação, aqui estava escondido lá o paiol de pólvora. Isso aqui é a parte central da fortificação. Essa fortificação foi tomada pelos holandeses na segunda tentativa de tomar, conseguiram tomar com apoio naturalmente de índios que estavam contra a ocupação portuguesa. Ainda em Natal, a ponte construída durante o governo Lula, atravessando lá para o outro lado, para a praia do outro lado, onde tem várias coisas também turísticas, né? Natal desse lado e do outro lado Itacoatiara, uma coisa assim, um outro nome aí, já me esqueço o nome, um aquário, o diabo. Aqui, olhando desse local, né, que é a fortificação, que é a fortaleza, olhando pro lado como é mesmo, pro lado de Natal, da cidade, a gente vê edifícios que chegam a ter 40 andares, hein? Uma das coisas impressionantes do Nordeste de hoje é a construção de edifícios de 30, 40 andares em várias dessas cidades. Praia, mangue, né? Do outro lado, como nós estávamos dizendo, atravessando aquela ponte, um aquário, um grande aquário, mas também uma espécie assim de zoológico. Isso aí nada mais, nada menos do que um pirarucu amazônico, né? e outros peixes que andam por lá. Um treco gigantesco, tipo uns 2 metros de tamanho. Nunca tinha visto um bicho desse tamanho. E aí mais as
coisas do zoológico, as avestruzes também, porque os caras vão pegando coisa de tudo quanto é lado para montar um zoológico, né? Quanto mais turismo, melhor. Aqui já estamos em João Pessoa. Esse homem é que me passou esses folhetos, tá, que devem estar aí nas mãos de vocês, vendendo com esse chapéu que vocês veem que é chapéu de cangaceiro, né? Ele vai contando as histórias da vida dele, etc, etc. O mesmo homem já me fazendo rir, naturalmente, das histórias que ele vai contando, né? Isso aqui já é Alagoas, isto é, já é o município de Marechal Deodoro, que era a capital, Alagoas, a capital, né? Era o que é hoje o município de Marechal Deodoro. Essa casa reconstruída é a casa do Marechal Deodoro. Vários irmãos, quase todos os irmãos participaram da Guerra do Paraguai, como o próprio Deodoro da Fonseca, não é isso? Ainda Marechal Deodoro, uma cidadezinha pequenininha, mas imponente em matéria de construções, sobretudo, naturalmente, as construções religiosas. Mesma coisa, Marechal Deodoro. Já estamos em Salvador, coisa rápida, hein? Está passando rápido. Salvador não precisa dizer cidade baixa, cidade alta, né? Estamos na cidade baixa, cidade alta lá em cima. Novamente, aqui já na cidade alta, com os casarões, que eram casarões, quem conheceu sabe, da gigantesca, né? Do gigantesco tamanho desses casarões. Num desses casarões, vários casarões têm museus, né? Hoje, vários têm museus. E alguns museus extremamente sofisticados. E a gente vê a arquitetura sofisticada, né? A arquitetura sofisticada da época. Casarões impressionantes naturalmente. Hoje, claro que turístico. Então, a primeira faculdade de medicina do Brasil, reconstruída, porque ela estava mais ou menos em ruínas. Alguns desses médicos se espalharam pelo Brasil e alguns deles vieram parar aqui em Florianópolis. Um deles era formado nessa faculdade. Não esqueço o nome dele, era um cara que era médico ortopedista e diziam que ele entortava o braço das pessoas, no lugar de consertar, parece que ele desconcertava. Faculdade de Medicina. O Forte da Barra, não é? Com o farol da Barra, é o encontro entre o Oceano Atlântico, que está aqui, né? O Oceano Atlântico que está aqui, e a Baía de São Salvador, né? Que está desse lado de cá. É bem no encontro, na Barra mesmo, né? da Baía de Todos os Santos. Isso aqui é na Chapada, da viagem anterior, que eu estava dizendo. Chapada Diamantina, um lugar que também virou turístico, que tinha exploração de diamantes, teve exploração de diamantes durante muito tempo. Foi um lugar importante do ponto de vista de extração de diamantes e que hoje é um lugar turístico importante. Chapada novamente, muita gente de origem da exploração de diamantes, mulatos sobretudo, fazem demonstrações, né? Fazem demonstrações deslizando nessas corredeiras. Um negócio perigoso, mas o pessoal gosta. Voltamos a Salvador, é isso? Acho que sim. Não estava enumerada. Como é? Não estava enumerada essa. Não estava enumerada. Acho que é Salvador ainda. Isso. E na Chapada, voltando à Chapada, Salvador, Chapada, né? Aqui são as rochas que a gente queria mostrar um pouco, né? Rochas que passaram por uma desertificação,
são arenitos, muitas vezes, que passaram por um processo de desertificação. Daí essas rugas todas que aparecem. E aí embaixo, na parte inferior, uma parte das areias que vão se formando. Acabou. Muito bem. Agora voltar à falação, né? Pois bem, o que é que a gente vê no Nordeste e que, de alguma maneira, impressiona a gente? De Fortaleza até Salvador, o que me pareceu, as coisas que me pareceram mais chocantes são as seguintes. Primeiro de tudo, quando há uns 20, 30 anos atrás, o Chico de Oliveira publicou um livro que se tornou famoso, chamado Elegia por uma Religião. Era elegia por uma região e ele acrescentou religião, né? Elegia por uma religião, falando sobre o Nordeste. Um livro interessante, importante. E o Carlos Augusto, nosso colega, né, Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, ele ironizava e dizia, olha, acontece que esse livro se tornou leitura obrigatória ao mesmo tempo em 3 disciplinas diferentes no curso de Geografia. Na época que ele estava lecionando lá, digamos, à altura de 1980, 80 e pouco, o livro era adotado simultaneamente por 3 disciplinas diferentes. Não que o livro não merecesse, mas será que a geografia não tinha capacidade de fazer análise e procurar outras análises que não fosse elegia por uma religião? Ora, nesse livro, o Chico de Oliveira é muito pessimista em relação ao Nordeste. O Nordeste está em decadência. O Nordeste está em decadência. E não só ele, outras pessoas igualmente da mesma época esposavam a mesma opinião, decadência do Nordeste. Ora, antes deles, nesse artigo que eu estava dizendo do Rangel, na revista do BNDES, sobre as questões regionais do Brasil, o Rangel dizia o oposto. O Nordeste está crescendo. O Nordeste está crescendo. Então, 2 posições. Uma, o Nordeste está decaindo, decadente, está piorando. E outro, o Rangel dizendo, não, o Nordeste está crescendo. Ora, nesse relatório que eu estava dizendo de viagem do Haroldo de Azevedo, junto com Dirceu Lino de Matos, eles estavam constatando o quê? Estavam fechando fábricas de tecidos, né, que se tomava como decadência do Nordeste, mas estavam se abrindo as fábricas de óleo de Babaçu. Então estava havendo uma substituição qualquer, não. Estava havendo uma substituição, não era simplesmente fechar. Fechava uma coisa, abria outra. O Rangel se apoiou exatamente na realidade do Nordeste de 40 anos atrás para dizer que o Nordeste está se recuperando. Por que está se recuperando? Porque o Nordeste estava se integrando à economia nacional, à economia de São Paulo, à economia do Rio de Janeiro, para produzir, por exemplo, sabão, sabonetes, óleos de vários tipos. O Babaçu servia como matéria-prima. Então o Nordeste estava trabalhando, estava, como é mesmo, fornecendo matérias-primas para a economia nacional que estava se centrando em São Paulo e no Rio. Claro que as indústrias têxteis estavam fechando, porque eram indústrias têxteis que estavam se tornando velhas. Por que estavam se fechando? Estavam se fechando porque elas eram originárias do monopólio regional. Quer dizer, em São Luís do Maranhão,
as fábricas abasteciam o Maranhão e o Piauí. Aquilo era uma espécie de mercado cativo. Nós já falamos isso em outras ocasiões, né? Como os transportes no Brasil eram difíceis e lá atrás eram transportes marítimos, né, ainda mais lentos, então as indústrias de São Luís tinham um mercado cativo que era Maranhão e Piauí. E com esse mercado cativo não tinham grandes necessidades de avanços tecnológicos, porque o mercado era cativo. Assim como o mercado cativo da indústria automobilística americana, General Motors, Ford, Chrysler, antes da invasão japonesa, o mercado americano era cativo. Então a Ford, a General Motors, a Chrysler não precisavam fazer grandes avanços tecnológicos. O mercado estava garantido. Quando a indústria japonesa começou a entrar nos Estados Unidos, começou a destruir a indústria automobilística oligopólica americana. Assim como a indústria têxtil paulista começou a destruir a indústria têxtil oligopólica que existia aqui em São Luís, ou em Recife, ou em Fortaleza, etc, etc. Então, uma coisa era esse processo, outra coisa era que com a expansão de São Paulo e do Rio, o Nordeste tinha que reagir como reagiu, fornecendo matérias-primas, assim como, por exemplo, a Amazônia recuperou a produção de borracha para fornecer para as indústrias de pneus de São Paulo e do Rio de Janeiro. A Amazônia retomou a produção de borracha, para fornecer para as indústrias de pneus de São Paulo e do Rio. Então a ideia de decadência era uma ideia, vamos dizer, bonita, radical. Eu sou nordestino e o Nordeste está sendo destruído. Não é bonito dizer? Eu sou um patriota nordestino e o Nordeste, infelizmente, está sendo destruído. Nós temos que fazer uma revolução para acabar com isso. Bonito, bonito. Chico de Oliveira, um cara inteligente, mas não estava falando a verdade. Estava simplesmente exagerando uma realidade sem perceber que essa realidade estava mudando. Estou dizendo isso porque em Fortaleza nasceram alguns grupos que hoje são grupos que dominam o mercado nacional. Esse grupo chamado, deixa eu ver aqui, não sei o que, Alves Branco, já vou falar o nome certo. Dias Branco. Esse Dias Branco, hoje, tem a maior produção de trigo, de moinhos de trigo no Brasil. O maior número de moinhos de trigo no Brasil. Antes de falar um pouco mais deles, vamos dizer que eles começaram. O português que veio de Portugal para o Brasil, que é avô desses caras que atualmente controla Dias Branco, foi mascate de rua em Fortaleza. Vendia na rua. Vendia na rua e de repente abriu um comércio de secos e molhados. E percebendo que Fortaleza consumia massas alimentícias, macarrão, biscoitos, que iam de São Paulo, do Rio para lá, esse homem resolveu montar uma fábrica de macarrão e biscoitos. Praticamente no centro de Fortaleza, perto do centro de Fortaleza. Esta fábrica cresceu e acabou tendo que se transferir, a coisa de uns 20 anos atrás, para a BR naturalmente, porque no centro da cidade não dava para crescer mais.
fábrica de macarrão e biscoito, bolachas, começo industrial. Antes do comércio industrial era comerciante. Pois bem, a partir daí, moinho. Então passou a importar trigo para produzir farinha e da farinha para abastecer sua fábrica, não? E a partir daí começou a comprar fábricas, moinhos em grande parte do Brasil, e comprar fábricas de macarrão, bolachas e depois de bolo de tudo quanto é tipo. Hoje é o maior grupo produtor de moinhos, é o maior grupo controlador de moinhos, bolachas, macarrão, como é mesmo? Bolo, esses bolos pré-fabricados aí que existem. Pois bem, domina, é o maior grupo brasileiro, que produz qualquer coisa assim como 2, 3 bilhões de reais nessa área. Dias Branco. O outro grupo de grande porte, em Fortaleza, Gereissati, que é essa raça de bandidos, não tem os Gereissati aí que são meio bandidos, esses caras começaram assim também, muito pequeno. O pai desse Gereissati senador também era pequeno comerciante que trabalhava com importação de açúcar do sul do Brasil, não era nem do Nordeste, importava açúcar do sul do Brasil e vendia no atacado e no varejo. Também um comércio de tamanho relativamente pequeno, atacado e varejo de açúcar. De repente se tornou um dos maiores grupos brasileiros de shopping center, esse shopping em Iguatemi, não é verdade? Que existe em vários cantos do Brasil, inclusive em São Paulo. Aliás, uma dessas moças de Alagoas, aí, de família rica, né, andou roubando, parece que uma coisa dessas blusas brancas importadas, roubou não sei o quê, e foi pega no Iguatemi roubando. Uma moça de Alagoas, filha desse Lira, que é um dos usineiros fortes de Alagoas, não tem? A turma parece que aprende com os pais como é que se deve roubar, mas acabaram sendo pegos. Essa moça acabou sendo pega meio assim sem querer e teve que ir para a polícia em São Paulo. No shopping Iguatemi lá de São Paulo. O Lucas, por exemplo, quando vai a São Paulo, é shopping Iguatemi. Vocês conhecem o Lucas, não? Nome forte. Ninguém te conhece. É melhor tu te esconder. Conhece? Shopping Iguatemi. Pois bem, Shopping Iguatemi é dessa família Gereissati. Então é um grupo também de porte nacional. Se meteram também nesse treco da metalúrgica Deca, né, de produção de coisas de metalurgia para banheiro, né? Outro grupo grandinho, João Carlos Paz Mendonça, que não é aí de Fortaleza, é originário como é mesmo? Dessa área intermediária, Agreste de Sergipe, e é outro dono de shopping center pelo Brasil afora. E assim vai. Em resumo, o que eu quero dizer? Quero dizer que o Nordeste não é aquela área, né, que o Chico de Oliveira e outros disseram, é uma área pobre, uma área que é uma área hoje que tem empresários de grande porte e empresários naturalmente reacionários, né? Como, por exemplo, os donos, né, da antiga Riachuelo, que virou também grande fabricante de roupas feitas, né, pelo Brasil afora, também é um dos grandes grupos lá grandes grupos do Nordeste, de Natal nesse caso, né, os proprietários da antiga Riachuelo, que tem uma rede naturalmente de distribuição e uma produção grande de roupas feitas. Mas paralelamente a esses grandes grupos,
existe uma montoeira de pequenos e médios empresários. Por exemplo, as roupas feitas são roupas feitas também por médios e pequenos empresários que vendem, como no caso de São Paulo e de outros lugares, nas chamadas feiras de fim de semana, feiras da madrugada, que começam de madrugada e atravessam então, né, o sábado, domingo. Isso existe em Natal, existe numa montoeira de cidades do Nordeste, né, as feiras de madrugada de pequenas, né, pequenas e médias confecções que abastecem, portanto, sacoleiras, né, que vão vender então nas suas respectivas cidades. Eu falei da feira de Caruaru, que é uma das mais conhecidas. Certamente, Caruaru é outra dessas gigantescas feiras, né? Agora, Caruaru, digamos, é permanente, né? Mas tem a noite também, na noturna dela, porque tem a que você conhece de dia, mas tem a noturna que é bem pesada, que pega aqueles... Essa que é para valer, né? Que as sacoleiras vão lá se abastecer. Pois bem, pequenos e médios empresários vendem, por exemplo, né, roupas nessas feiras que funcionam de madrugada, que funcionam à noite. Então o Nordeste não é, né, essa ideia de coisa em decadência. Ao contrário, está numa grande expansão. Essa expansão vem dessa atividade, como nós estamos dizendo, industrial, de grandes empresas, de médias empresas, mas vem também do fato de que, nesse caso também, como eu estava dizendo, macarrão e biscoitos, tá, desse grupo Dias Branco. Isso foi uma substituição de importações, não é verdade? Uma substituição de importações. O Nordeste importava de São Paulo massas alimentícias e biscoitos, passou a produzir. E essa substituição de importações está acontecendo para tudo quanto é ramo. Por exemplo, o Nordeste está produzindo porcelanato ou por iniciativa local ou por firmas de Santa Catarina que implantam fábricas no Nordeste. Então, essa coisa de porcelanato que a gente pensava que era coisa de Santa Catarina, né, está acontecendo no Nordeste, olha. Da mesma maneira, nos outros ramos industriais, está havendo substituição de importações. O leite em pó era produzido em São Paulo e em Minas Gerais pela Nestlé. A própria Nestlé está implantando fábricas no Nordeste, ou então iniciativas de empresários do Nordeste, né, estão partindo para laticínios na Bahia, em Alagoas e em 1000 lugares diferentes. Em resumo, há uma substituição de importações muito forte. Importações de São Paulo são substituídas por produção local. E além disso, existem, digamos, novidades. Fruticultura é uma novidade gigantesca no Nordeste. Nós vimos, quem foi à AGB de Mossoró há 1000 anos atrás, 1960, sabia que Mossoró era a cidade que tinha máquinas de algodão para descaroçar algodão e produzir óleo de algodão. Isso acabou porque houve, né, um bicudo que acabou com a produção de algodão. Assim como o cacau da Bahia também foi atingido, né, vamos dizer, por doenças que deram uma queda brutal na produção do cacau. Pois bem, a produção do cacau da Bahia se recuperou, como vocês sabem, por novos enxertos trabalhados pela pesquisa agronômica brasileira. Está acontecendo a mesma coisa agora com o algodão no Nordeste. O algodão do Nordeste caiu brutalmente, na Paraíba, Mossoró, etc. Só que agora está voltando a crescer aos poucos e está sendo plantado, por exemplo, no oeste da Bahia, e se recuperando nos outros estados, da própria Paraíba, né, onde houve uma queda brutal, no Rio Grande do Norte, onde houve uma queda brutal, né? Mas reparem, no lugar do algodão, que era o forte de Mossoró, a fruticultura ligada à irrigação
usando água, né, de irrigação, e usando, portanto, o sol do Nordeste, faz com que essa região de Mossoró exporte melão para a Europa, mamão, banana e outras frutas. Isso sai em boa parte via aérea do aeroporto de Fortaleza. Então Fortaleza se tornou um aeroporto de exportação de frutas do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Vale do São Francisco e assim por diante. Então, o Nordeste, que não tinha presença nesse mercado de frutas, hoje é um grande exportador mundial dessas frutas. Por outro lado, novidade também é o fato de que algumas atividades que decaíram, como eu estava dizendo, do algodão e do cacau, e estão se recuperando gradativamente, outras atividades que já existiam se expandiram enormemente. Por exemplo, as salinas de Mossoró em Macau. Essas salinas se tornaram cada vez maiores, se tornaram gigantescas e hoje exportam para a Europa através de um porto novo, onde encostam navios de grande porte, proporcionalmente, né, a exportação de sal, e abastece o mercado europeu em grandes quantidades. Salinas e Mossoró. Pois bem, então, esses caras que estavam metidos no comércio do algodão, os caras, digamos, que eram ricos, continuam ricos, só que entraram em salinas, por exemplo, em Mossoró, só que entraram em frutas. Essas frutas começaram com japoneses que tinham experiência de frutas na cooperativa de Cotia e coisa parecida, e depois os caras lá também da região de Mossoró passaram a entrar nessa produção de frutas de exportação. Então reparem, as famílias dominantes de Mossoró perderam as máquinas de algodão e partiram para imobiliárias, hospitais, prédios, salinas, frutas e assim por diante. Em outras palavras, Mossoró, que era uma cidadezinha pequena, hoje é uma cidade enorme, com uma montoeira de edifícios gigantescos que não tinha naturalmente há 40, 50 anos atrás. Ora, mas nós não falamos desse porto de Mossoró, Porto do Sal, mas o porto de Pecém, em Fortaleza, junto a Fortaleza, perto de Fortaleza, e o porto junto a Recife, são portos gigantescos hoje, super modernos, e que estão aí, por exemplo, no caso de Pecém, uma siderúrgica de grande porte. Então o porto de Pecém não é apenas um porto exportador, é um porto que tem indústrias localizadas, né, com uma siderúrgica que tem sócios coreanos, brasileiros, etc, etc. Resumindo, o Nordeste vamos dizer, muito mais do que essa história de, como mesmo, elegia por uma religião. Além das frutas tropicais, além da exportação gigantesca de sal, outra coisa importante hoje no Nordeste é o turismo. Turismo que há 40, 50 anos atrás nem existia. E não são turistas do exterior apenas. Quando o câmbio é favorável, o turismo do exterior é naturalmente beneficiado. Quando o dólar está caro, a nossa moeda está barata, o turismo de Portugal, da Espanha, da Itália, etc., invade o Nordeste. Não? E quando se inverte, como se inverteu durante o governo Fernando Henrique, e infelizmente inverteu também no governo do PT, quando o dólar torna-se super barato
então o real acaba caro e esse turismo estrangeiro diminui brutalmente. Só que o turismo nacional é muito forte. Então, o movimento de Rio-São Paulo para essa cidade, e mesmo antigamente, né? Mesmo antigamente, dos europeus, sobretudo os europeus por essa região, esse movimento fez com que muita gente acabasse se instalando nessa cidade. Fortaleza, Natal, João Pessoa, Aracaju, Recife, tem muitos estrangeiros aposentados que se instalaram nessas cidades. Hoje, repetindo, Recife, Salvador, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Aracaju, tem muitos estrangeiros aposentados que moram nessas cidades. Ora, e do ponto de vista de turismo, não só do Rio, São Paulo, etc., Minas Gerais para lá, hoje é um forte turismo interno. Também não se fala muito disso. Quem mora em Salvador vai fazer turismo não só na Chapada, mas vai fazer turismo em Aracaju. Quem mora em Salvador vai para Chapada, vai para Aracaju. Quem mora em Recife vai para João Pessoa. Então o movimento interno turístico também é muito forte. Portanto, para resumir e concluir, e vamos, quem sabe, partir para um certo debate, né? Nós temos grupos empresariais, nós temos Porto de Suape de Pecém como porto gigantesco, temos o Porto de Açúcar em Maceió, que é um porto também moderno, ou o Porto do Sal, né, em Mossoró. Temos as substituições de importações, fábricas de cimento, fábricas de azulejos, de porcelanatos, etc. Temos, portanto, em resumo, uma economia dinâmica. Isso quer dizer que na geografia uma análise deve continuar sendo uma análise que parta sempre de ideias, mas que não tenha ideias pré-concebidas. Eu estava dizendo aqui, né, decadência do Nordeste é uma ideia pré-concebida. Uma ideia pré-concebida que não bate com a realidade. Então nós temos que partir de ideias, mas temos que verificar a realidade. O que é a realidade concreta e não simplesmente o que a gente quer, né? O que a gente quer a partir da nossa cabeça. A nossa cabeça não deve ser uma cabeça, vamos dizer, meio impenetrável, né? Granítica, né? Que não passa nada, né, de fora para dentro. Na geografia nós temos essa qualidade de valorizar o empírico, que eu acho que a gente deve continuar fazendo. Agradeço a vocês e quem sabe vamos para o debatezinho, não? Os meus folhetos, eu voltei esses folhetos. Alguém teria alguma pergunta para fazer? Vamos fazer grupo de 3, então. Messias, mais alguém? Mais alguém? Se fosse possível, está escutando? Sim. Tentar fazer uma comparação, já que tu viajaste, né, também nos anos 90, quer dizer, os anos 90 foram muito duros para a economia brasileira, como um todo. Quer dizer, e aí o reflexo disso no Nordeste, né, já que tu tivesse a oportunidade de viajar, já que nós ingressamos por uma política nacional neoliberal, né, um retrocesso político brutal da interrupção, né, do processo de desenvolvimento, Getúlio, e comparado com os dias de hoje, né, com, por exemplo, o impeachment da Dilma, né, e
e aí a retomada desses setores reacionários no poder. Então, uma coisa importante, senhor Messias, é a seguinte: quando o Lula se elegeu depois desse período neoliberal brutal, né, que destruiu um bocado de indústria pelo Brasil afora, essa, vamos dizer, destruição se deu sobretudo em São Paulo. A destruição se deu principalmente em São Paulo. E digamos assim, as indústrias paulistas, em boa parte, foram vendidas para capital estrangeiro, né? Para exemplificar, a fábrica de elevadores, né, a Atlas, que era um grupo importante, o grupo da Elevadores Atlas, isso aí acabou caindo nas mãos da Schindler, não é verdade? Isso vale para eletrodomésticos, etc, etc. Né? Já vinha vindo de antes, essa, digamos, desnacionalização, uma característica, né, da economia brasileira. Ela se desnacionaliza, né, como um processo quase que natural. Né? Quer dizer, a firma estrangeira, quando encontra uma concorrente, trata de assambarcar, trata de estrangular e comprar. Pois bem, acontece que, em vista da destruição que houve durante o período neoliberal, a eleição do Lula em 2002 praticamente estava garantida. Mas a gente se esquece que quem era o assessor econômico do Lula, às vésperas da eleição, pouco antes da eleição, era o Celso Daniel, que era prefeito de Santo André. E esse era um cara nacionalista. Né? Acontece que ele foi morto. Ninguém decifrou direito a morte dele. Mas se sabe que saiu da prisão um cara que estava preso, como aconteceu com Martin Luther King nos Estados Unidos. O cara saiu da prisão e matou o Martin Luther King. Esse cara saiu da prisão e matou o Celso Daniel. A pergunta é a seguinte: a quem interessava a morte do Martin Luther King? A quem interessava a morte do Celso Daniel? Interessava aos setores mais reacionários dos Estados Unidos, do imperialismo norte-americano, porque o Celso Daniel era tido como um cara nacionalista. Quem é que entrou no lugar dele? O Palocci, que era um cara sabidamente ligado ao mercado. O pessoal diz mercado, ligado ao mercado. Por que ligado ao mercado? Quando ele foi prefeito de Ribeirão Preto, esse é um assunto que me interessa sempre, né? Quando ele foi prefeito de Ribeirão Preto, ele vendeu 49% da companhia telefônica de Ribeirão Preto. Era uma companhia da cidade e das redondezas, dos municípios vizinhos. Vendeu 49%. Ora, isso foi o que o mercado, chamado mercado financeiro, compradores, vendedores, né, de negócio, eles queriam. Então, o Palocci era um cara de confiança no mercado financeiro. Então, ele que foi assessorar o Lula, não é isso? Mas o Lula, paralelamente, como ele não estava a fim de assinar o tal do compromisso, né, que o Palocci conseguiu com os amigos dele num banco, não sei das quantas, acho que foi o Banco Pactual, um desses bancos onde o Palocci tinha amigos, né? Prepararam uma carta e o Lula assinou contra a vontade, mas assinou, que era respeitar os compromissos, né? Respeitar os compromissos que tinham sido assinados, que era como é mesmo, um câmbio desse tipo, controle de inflação, esses três, tá? O Lula assinou meio contrariado. Ora, acontece então que o Lula, do jeito dele, né, tratou de tocar para frente o Bolsa Família, porque ele sabia que o PT tinha força em São Paulo, no Rio, em Minas, mas não tinha força no Nordeste.
No Nordeste, o Lula perdeu a eleição de 2002 por uma diferença de mais de 2 milhões de votos. O Lula perdeu a eleição no Nordeste. Em 2002 foi a eleição em que ele ganhou, perdeu no Nordeste. Então ele percebeu que para ganhar a eleição no Nordeste ele tinha que desmontar os currais eleitorais. E esta foi uma das obras extraordinárias do Lula. Na Bahia, por exemplo, quem mandava na Bahia era o ACM, olha. Tanto é que o ACM conseguiu mudar o nome do aeroporto 2 de Julho, um nome tradicional da Bahia, né? Aeroporto 2 de Julho, para o nome do filho dele, não é isso? Então o ACM mandava na Bahia, pois o ACM acabou na Bahia, não mandava mais, etc, etc. Então, o Lula conseguiu acabar com os currais eleitorais da Bahia até o Maranhão agora. O Maranhão, que esse rapaz aí é um dos controladores dos currais eleitorais do Maranhão, ele está chateado porque ele não tem mais curral eleitoral. Lavirtina acabou comigo. Né? Os currais eleitorais do Nordeste foram desmontados. Então o Nordeste foi altamente favorecido durante o governo do Lula. Não só por conta desses 2 portos que nós estávamos falando, que recebeu grande apoio do governo Lula, né? Pecém e Suape, e mais construção de navios, etc., né? Mas teve esse fenômeno importantíssimo, a desmontagem dos currais eleitorais. Quer dizer, os senhores feudais do Nordeste estão desaparecendo, mas é evidente que eles não querem desaparecer, não? Quem é que quer desaparecer? Não? Quando os faraós morriam, eles não queriam sobreviver fazendo aquelas obras todas, então, quer dizer, que é uma briga aí que não acaba. Então, na minha opinião, o Nordeste foi altamente favorecido, né, pela gestão do Lula. Por isso mesmo, ele está batalhando para ganhar eleições lá. Não é verdade? Uma das batalhas principais do Lula, batalha eleitoral, é ganhar eleições no Nordeste. Não é isso? Obrigado. Não responde tudo, mas pelo menos começa a responder, né? Tem a pergunta do Júlio, né? Pois não. É o seguinte, baseado na sua experiência que o senhor teve aí com relação a essa viagem no Nordeste, toda essa dinâmica da economia, né? O pessoal, o Nordeste, né? Após o período colonial, a questão da exploração, da cana, de açúcar e tal, morreu, né? A estagnação da economia. Essa dinâmica atual, contemporânea, que nós estamos vivenciando, que o senhor teve essa experiência, desses grupos que o senhor citou, né? Isso aí o senhor pode considerar, relegar isso talvez justamente dentro da gestão do PT, com a criação do Ministério da Integração Nacional, com a Secretaria Nacional de Desenvolvimento Regional, dentro desses projetos, né, de infraestrutura para poder dinamizar a economia, acabar inclusive com esses currais, né, esses currais políticos, né, que eram controlados por esses coronéis. Isso, essa dinâmica dessa Política Nacional de Desenvolvimento Regional tem alguma coisa a ver com tudo isso em relação a essa dinâmica de incrementar toda essa economia e favorecer esses grupos aí? Uma das coisas impressionantes, na minha opinião, é a seguinte, hein? O Nordeste começou com a cana-de-açúcar, isso. E essa economia não desapareceu. Antigamente se diziam os rios do açúcar, porque trabalhava-se com o tal do solo de Massapé, né? Era considerado o solo de melhor qualidade. Mas acontece que essa região de Massapé era uma região também de relevo movimentado, fundos de vale e encostas, não? Então, começando por um dos donos de usina em Alagoas, que é um nome aí badalado, porque o filho, o neto desses caras, né, se tornou artista badalado no Rio de Janeiro, me esqueço o nome. É um sobrenome mais ou menos conhecido no meio artístico. O rapaz passou a fazer
vamos dizer, coisas de arte, né, escultura, exibição, não sei o que, né? Uma família lá de Alagoas. Esses caras, tendo feito agronomia, perceberam que tinha que haver mecanização. E para mecanização, eles tinham que ir para as áreas planas, que não eram mais os fundos de vale, que eram as chapadas baixas do litoral. Por isso, por exemplo, no litoral norte de Alagoas, a cana praticamente desapareceu. Mas em compensação, no litoral sul de Alagoas, que é essa área, né, de chapadas baixas correspondente, tem um nome aí da geologia do quaternário, porque aí é terreno terciário, que corresponde a essas chapadas baixas, né? Então aí se desenvolveu uma produção de cana muito forte. A cana se espalhou tanto em Pernambuco quanto em Alagoas, nessas áreas planas, acima do nível do mar, mais ou menos uns 100 metros. A chamada série Barreiras, do ponto de vista geológico, se usa a expressão série Barreiras. Plano, 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 plano. Então, precisando naturalmente, né, precisando de adubos, calcário sobretudo, né? E aí essa área se expandiu enormemente. Esses grupos, então, alguns sobreviveram. Por exemplo, o irmão do João Lira, que está balançando, está em má situação, mas o irmão vai bem. O João Lira tem umas 5 usinas. Esse que está mal, está devendo não sei o quê, porque resolveu dar uma de doido e fez a campanha dele de governador com dinheiro próprio. Gastou muito dinheiro para comprar muita gente e perdeu a eleição. Então, esse homem está em má situação, mas o irmão dele, que também é Lira, né, porque herdaram do pai, né, essas usinas, essas primeiras usinas de açúcar, esse cara está muito bem. Então, alguns deles, né, em Alagoas e em Pernambuco, tem usinas em Minas Gerais, tem usinas em São Paulo, não só nessa região. Essa região continua produzindo açúcar, mas esse açúcar, né, do Nordeste é um açúcar mais simples, um açúcar demerara. Então vai ser trabalhado, né, quando ele é exportado para a Europa, ele vai ser retrabalhado, enquanto que São Paulo não, é um açúcar mais bem acabado, etc. Mas eles têm muitas usinas fora do Nordeste. Então essa é uma das características que não se fala muito. Esses usineiros conseguiram se adaptar e continuam caras poderosos politicamente. Por exemplo, né, esse cara tinha parentesco com o Collor, né? Esse João Lira tinha parentesco com o Collor. Assim como em Sergipe, esse outro cara que eu me esqueço o nome, que foi senador e ainda tem filho senador, etc., né? Franco, não sei o que, Franco, né? Me esqueço o nome dele inteiro. Esse cara herdou, ele e os irmãos herdaram usina de açúcar. Tem usina de açúcar em Sergipe. Mas os caras trataram de se meter, como João Lira e os outros, em televisão. São donos de jornais de televisão. E entraram nesse setor de laticínios. Esse setor, que era um setor que dependia de importações de São Paulo, né? Esse não sei o que, Franco, né? Junqueiro, não é Junqueiro. Um outro sobrenome, não sei o que, Franco. Esse cara entrou também no setor de laticínios. Então, um irmão tem a TV Globo, né? A TV Globo local, né? Que ele é subordinado. O outro irmão tem a TV Record, né? E eles continuam com usina de açúcar, na mão de um outro irmão deles. E esse é um grupo poderoso, tanto é que conseguiram derrotar aquele cara, José Eduardo Dutra, que foi candidato em Sergipe, né? Não conseguiram derrotar o Deda, que era um cara, vamos dizer, bastante articulado, popular, etc. Mas derrotaram o Dutra, dizendo, esse cara não é sergipano, pô.
Nós precisamos de políticos de Sergipe. Fizeram uma campanha medonha, né, para acabar e conseguiram ganhar a eleição. Então o que acontece? Acontece que, como eu estava dizendo, os caras têm grande capacidade de adaptação. São reacionários e economicamente têm uma dose de dinamismo grande. Então, a economia açucareira do Nordeste continua. Quer dizer, ela começou lá atrás no século XVI e aqui no século XXI ela está presente, tem força em Alagoas, né? Tem força nos outros lugares, Pernambuco, Paraíba, né? Tem força em Sergipe, né? E eles estão aí. E são caras super reacionários. Mandam matar. Se precisar matar, matar, não? É uma das armas que eles usam, é mandar matar. Não é só na Baixada Fluminense, né? Em qualquer lugar do Brasil, como a gente sabe. Não sei se deu para esclarecer um pouquinho. Pois não? Diego, professor, é o seguinte, eu entendi, esses grupos aí se mantêm, né? Praticamente se perpetuam, estão se renovando. Eu digo que a Política Nacional de Desenvolvimento Regional é implementada no governo petista com a criação do Ministério da Integração Nacional, visando desconcentrar os polos tradicionais de desenvolvimento, né, para que o país como um todo seja integrado dentro de uma política, né, nacional, integrada dentro da economia, da macroeconomia. Eu estou dizendo, por exemplo, que essa política desenvolvida pelo governo petista, com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, com a criação, com essas obras de infraestrutura, transposição do Rio São Francisco, construção de portos, né? Criação de universidades públicas, no inteiro, inclusive no sertão, né? Institutos federais. Isso tudo foi com o objetivo de dinamizar, né? Tirar a população daquele jugo, né? Dos coronéis ali, dos colégios eleitorais, e desenvolver. Eu quero saber os reflexos também, não só para a dinâmica da economia desses grupos que conseguem se renovar, conseguem, né, se dissimular, mas para a população em si, né? Para a população em si. Quais os reflexos para ela também? O que é que surgiu para ela? O que é que refletiu para ela, para essa população? Né? Por exemplo, eu sei que aqui no Parque Industrial aqui de Jaraguá do Sul, por exemplo, a Malfi, Marisol, tiraram linhas de produção deles e transferiram lá para o Nordeste. Claro. Justamente porque tem custos, né? Os custos sociais são mais baixos, salários mais baixos. Né? E como o senhor mesmo citou aí, essas transferências. Né? Eu quero saber se dentro dessa dinâmica toda pode-se atribuir isso, né? Justamente essa política de desenvolvimento regional, essa redistribuição desses polos. Não sei se me fiz entender. Isso mesmo, tens razão, mas não te esqueça do seguinte, por exemplo, a transposição de São Francisco, né, agora com o Temer, foi retirada das mãos dos governadores, que constituíam conselhos administrativos, né, e foi colocada nas mãos da tal da integração, do Ministério de Integração, que é controlado agora por quem? Por essa turma. Então o que o pessoal quer fazer? Agora, essa turma que tomou conta, que não é controlada pelos governadores, é controlada agora por um ministério, não é isso? Eles querem fazer acelerar essa transposição. Para dizer, vocês estão vendo, a transposição aí está levando quantos anos e não saiu nunca. Não? Agora, com a gente, vai sair. Então, eles estão a fim de batalhar para pegar para eles a fama de que eles dão continuidade ao que foi positivo e que o PT não teve capacidade de fazer e de concluir. Paralelamente a isso, essas terras todas, né, que estão, digamos, às margens dos canais em construção, já estão sendo naturalmente divididas entre eles, não? Esses caras, que eu estou dizendo, a bandidagem, né, que está ligada ao MDB e ao PSDB, eles estão loteando essas áreas, que vão ser beneficiadas, né, pela transposição. Então, o jogo, né, é de que eles querem tirar vantagens
das obras que foram feitas. No caso, como tu estás dizendo aí, do ensino técnico, universitário, etc., né, eles estão tentando sem conseguir grande coisa. Por exemplo, no caso de Arapiraca, que eu estava dizendo, né, que é uma universidade estadual, né, o reitor da universidade estadual é do PCdoB. Por isso mesmo, estão numa aliança em Alagoas para eleger uma chapa ligada ao MDB e contrária ao PSDB. Então, em Maceió, a disputa é entre tucanos, MDB com PCdoB ligado, né? Então, a guerra não vai acabar, né? Mas eu acho que essa integração toda que foi feita durante o governo Lula foi um negócio gigantesco, incluindo, como tu estás dizendo, universidades, escolas técnicas, etc, etc. Está na hora de ir embora ou não? Alguém teria mais alguma pergunta? Todo mundo está com cara de que está na hora de ir embora. Eu também. Bom, muito obrigado, professor Amém, foi um prazer. Só para terminar, tem alguns livros ali, tem algumas obras do professor Amém. Voltou a outra. Quem quiser dar uma olhada depois. Ah.